Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse meia colombiano, atualmente jogando pelo River Plate, um dos ídolos da história do River Plate, Juan Quintero. Isto porque o jogador não conseguiu ali, já está há cerca de mais de 6 meses, tentando ali renovar o seu contrato com o River, e aí tenta aumentar um pouquinho ali, aumentar ali, pagamento em dólar, direto numa conta para a Colômbia e tal. Verdade que criou um enorme imbróglio financeiro envolvendo River Plate, o empresário do Quintero e o Quintero, e essa renovação não saiu. Com isso, o Quintero estará livre, ele será daqui a alguns dias um jogador livre no mercado. E aí entra o Flamengo e várias outras equipes. Então, o que tem a resposta do Flamengo é que o Quintero foi oferecido ao Flamengo, como vai ser naturalmente oferecido a vários outros clubes. E qual é a resposta que o Flamengo nos traz para o Quintero? Será avaliado. Sobretudo, a comissão técnica irá avaliar o nome de Quintero, então estará na mesa lá de Vitor Pereira e da sua comissão. Vamos fazer aqui, vamos avaliar juntos então o Quintero. Vou trazer para vocês um aspecto histórico dele sobre comportamento tático, qual a sua disposição, taticamente, como ele atuou, como ele vem atuando, o que aconteceu com o Quintero. Não é fácil nós analisarmos, fazer uma avaliação sobre ele, porque nós vamos avaliar, infelizmente, e você vai entender ao longo desse vídeo o porquê, infelizmente, temos dois aspectos a serem avaliados sobre esse jogador. Pedir só para o amigo deixar o seu like, que é muito importante, deixa a sua curtida, que é muito importante, e também de se inscrever, beleza? Aperta aí o de se inscrever, tamo junto, vamos lá, não vamos gastar muito tempo não. Vamos falar sobre o Quintero. Primeiro, sobre o comando do Marcelo Gallardo. Quintero foi uma peça importante para o River Plate, ele é autor de um dos gols, um belíssimo gol, inclusive naquela final bizarra lá entre Boca e River Plate, final da Libertadores em Madrid. Ele foi um dos autores do belíssimo gol que ele marcou. E o Marcelo Gallardo tinha como uma referência do seu trabalho muita mudança de esquema tático. Ao longo desses tantos anos que ele esteve à frente do River Plate, ele mudou muito o esquema tático, então naturalmente seus jogadores fizeram muitas funções, jogou em posições diferentes. Vamos começar falando sobre a posição que o Quintero joga no esquema do 4-2-3-1. Ele jogou por dentro, em algumas oportunidades na ocasião ele era o substituto de Pity Martinez, então inclusive jogava por dentro, vamos lembrar que ele é um jogador canhoto. Inclusive nesse mesmo 4-2-3-1 o Marcelo Gallardo utilizava ele jogando aberto também pelo lado direito, então o mesmo esquema, 4-2-3-1, mas ele jogando por dentro e agora jogando um pouco mais aberto pelo lado direito, fazendo a linha com 3. Linha com 3 que também em alguns momentos, inclusive você vai ver, vou trazer para você num jogo, um trecho de um jogo que você vai ver que ele jogou nessa posição, ele até muda durante a mesma partida, mas é uma espécie ali de um 3-4-2-1, é um esquema um pouco mais raro que foi utilizado pelo River Plate, mas de qualquer forma a gente vê o Quintero jogando pelo lado direito, mas por dentro, nesse 3-4-2-1, e também ali num 4-3-3, também na variação mais espetado, aberto ali pelo lado direito. A gente vai observar que o Quintero ele tem a tendência, até por ser canhoto e ser entre esses vários jogadores que são canhotos e jogam no futebol, fazem a diagonal. Então ele tem também essa tendência de jogar do lado direito para dentro. Então a gente vai ver que as posições dele caem, a grande maioria, pelo lado direito, mas também jogou por dentro. Aqui no 4-4-2, que também jogou o River Plate, uma espécie de um 4-2-2-2, ele mais aberto pelo lado direito. E nessa espécie de um 4-4-2, mas na verdade é praticamente um 4-1-3-2 que o Marcelo Gallardo também utilizava, e ele era esse jogador central. Aqui a gente vê no mesmo esquema do 4-1-3-2 ele atuando pelo lado direito, então como a gente vê uma pluralidade, um cara que já jogou em várias funções, já jogou em várias posições, melhor dizendo, cumprindo em cada posição uma função de meia armador. E isso também vale para a seleção colombiana. O Quintero também, ele inclusive ele foi substituto do Rames Rodrigues, O Rames Rodrigues tem uma queda, acaba não sendo mais tão convocado assim pelo Pekerman, e ele faz esse papel, ele era o camisa 10. E você vê que eu citei vários momentos, o passado, ele era, porque acaba não sendo mais, Inclusive ele ficou fora da Copa América, da última Copa América da seleção colombiana, ele acabou ficando fora e isso vai passar pela próxima análise que a gente vai fazer. Mas aí mantendo, como a gente vê aqui, esse é o mapa de calor dele, na atual temporada, acaba retratando um pouco o que a gente falou e mostrou, nos gráficos anteriores, nas formações, atuando um pouco mais pelo lado direito, mas tem muita movimentação também que você pode observar pelo lado esquerdo. Destaco
como vocês veem ali, as cobranças de escanteio, ele é o homem de bola parada, né? Ele é o homem ali da bola parada. Tanto os escanteios abertos quanto os fechados, era ele que faz as cobranças de falta, é um canhoto com uma boa batida na bola, então a bola parada passava muito do River Plate, passava muito pelos pés do Quinteiro. E aí, como você observou no mapa de calor, tem muita movimentação pelo lado esquerdo, e isso aqui é muito legal, é no mesmo jogo, é só para você ter uma ideia, né, dessa versatilidade, né, que o Marcelo Gallardo explorava do Quinteiro, e muita liberdade. Aqui, como a gente vê na saída de bola, lá o Quinteiro sendo aquele meia ali pelo lado, né, mais pelo lado direito. Mas na mesma partida, por isso que é curioso, eu trago para vocês, ainda no primeiro tempo, foi no finalzinho do primeiro tempo, olha ele abertão aqui pelo lado esquerdo. Isso aqui foi muito mais raro, mas só que no finalzinho da passagem do Marcelo Gallardo ali, ele já estava utilizando o Quinteiro, dando ainda mais liberdade a ele. Então fica até bem personificado, né, nessa ilustração que eu trago. Na mesma partida, ele trabalhando como meia, lado direito, digamos, né, o seu habitat natural, e também espetou pelo lado esquerdo, porque ele era esse camisa 10, né, de muita liberdade, trabalhando em vários lados do campo. E aí, por que a gente tem que trazer duas avaliações, e algumas eu até utilizava no passado, falando do Quinteiro? É porque, infelizmente, é impossível nós não avaliarmos a questão física do Quinteiro. Tecnicamente e taticamente, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Agora, tem a questão que deve ser relativizada da questão física. Infelizmente, o Quinteiro passou por uma lesão grave, né, uma lesão de ruptura de ligamento do cruzado do joelho em 2018, época até que ele estava arrebentando no River Plate. Ele era um dos melhores meias no futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma. E aí, a partir dali, vem algumas lesões, teve também uma lesão no tornozelo, uma lesão muscular e tal, e as lesões acabaram abreviando o que, na minha opinião, é um enorme talento. Inclusive, até como eu citei a vocês, na seleção colombiana, quando ele estava até para substituir ainda mais o Rames Rodrigues, jogador de Copa do Mundo e etc. A questão do Quinteiro, que hoje ele inclusive fez poucos jogos na temporada, ele fez 36 jogos na temporada pelo River Plate, jogou apenas 19 no Campeonato Nacional, e aqui não tem como a gente não passar. Os números dele da temporada são números muito tímidos, obviamente, né? A gente fala de um jogador que marcou apenas um gol, ele precisou de 779 minutos em frequência para participar de um gol, né? Tem uma média de finalizações de 1.2 por jogo, são números muito tímidos. Assistências 5, 37 toques por jogo, grandes chances criadas, aí a gente vê, né, a qualidade, a criatividade, né? Tem 6 chances criadas. Eficácia, é um jogador que tem um bom nível de eficácia, né? 79%. Passe no próprio meio-campo, 90%. Passe no meio-campo adversário, 70%. Dribles bem-sucedidos, 47%. Disputa de bola vencida, 43%. E aqui tem vários números que acabam, né, individualizando. Mas, infelizmente, o número de partidas disputadas, de partida como titular e dessa frequência, ela acabou se tornando baixa por essa, infelizmente, repetição de lesão. Então, quando o Vitor Pereira vier avaliar e o Flamengo vier avaliar, junto com a sua comissão técnica, o Quinteiro, eles vão fazer a avaliação lógica do jogo, da qualidade. Todo mundo sabe da qualidade do Quinteiro, já está provada e comprovada. Agora, infelizmente, também está provada e comprovada essa debilidade física por lesões e, por consequência, até condicionamento físico. Certamente, se você procurar em algumas fotos, alguns vídeos, alguns jogos, o Quinteiro está um pouquinho inchado, porque passa por esse problema de condicionamento também físico do atleta, possivelmente por lesão. Ele tem apenas 29 anos, é um talento, desabrochou no River Plate, passou pela Europa, quase foi jogador do Porto com o Vitor Pereira. Por que quase? Um intervalo de semanas. Quando ele foi para o Porto, quando o Quinteiro é contratado pelo Porto, o Vitor Pereira havia saído semanas antes do Porto. Então, por pouco eles não se cruzaram lá, e agora existe essa expectativa e essa possibilidade de agora eles trabalharem juntos. Cabe ao Vitor Pereira fazer a avaliação, uma avaliação positiva, e assim o Flamengo conseguir fazer essa negociação. Porque, ao que tudo indica, dificilmente um dos ídolos, um dos nomes nos últimos anos, Quinteiro, não será mais jogador do River Plate, porque financeiramente não houve acordo entre a direção e o atleta. Beleza, galera? Então é isso. Pedi só para vocês deixarem um like, deixa a curtida, que é muito importante, fortalece sempre a gente aqui. A gente se vê, um forte abraço. Tchau, tchau.